Fala, galerinha do 9º ano do FLU, tudo bem, galera? Vamos lá. Vamos dar continuidade ao conteúdo do segundo bimestre. Primeira aula já trabalhamos um pouquinho a respeito das características do continente europeu, que é praticamente base da nossa matéria. E a gente hoje vai falar um pouquinho, né, de alguma coisa ainda sobre as características físicas, tá? E também a questão humana, né, os aspectos humanos desse continente, do qual, além desse vídeo, né, que está sendo feito agora, a gente vai ter outros vídeos, o material multimídia, principalmente trabalhando a questão da imigração para o continente, que é um problema hoje, que enfrenta muitos países europeus, tá? A questão econômica, né, devido a algumas mudanças ocorridas na União Europeia, principalmente a saída do Reino Unido, entre outras questões que nós abordaremos, né, durante o segundo bimestre. Então, conto aí com a participação de todos, além dos vídeos, o material multimídia, os exercícios, né, dessa segunda semana do segundo bimestre, para que a gente possa evoluir nos nossos estudos, ok? Vamos lá. Então, o relevo da Europa, primeira coisa que ele traz aqui para a gente, 2/3 desses territórios são formados por planícies, né? Então isso facilita muito a presença humana, inclusive. Esse relevo divide-se em 3 tipos: maciços antigos, norte e leste da Europa, planícies centrais e cordilheiras recentes no sul da Europa. Aqui um mapa físico do continente, né, enfatizando aí o seu relevo. No que toca aos rios, é extremamente importante, né, porque além do o transporte de pessoas e de produtos, que é muito utilizado no continente europeu, esse transporte fluvial ele é diferente do Brasil. Lá ele é bastante intenso, então faz a comunicação entre vários países, inclusive facilitando e barateando, né, o ir e vir de produtos e pessoas no continente europeu. Então destaque aqui para o rio Volga, o rio Danúbio, o rio Reno e o rio Sena. Bem como na Inglaterra o rio Tâmisa, o rio Tejo, né, em Portugal, o rio Pó, o rio Ródano, o Mar Negro, que é um mar interior, né, também muito utilizado para o transporte de mercadorias, o Mar Cáspio, o Mar Báltico e o Mar Mediterrâneo, que é a principal saída marítima ali no sul da Europa, o qual a gente consegue perceber bem nesse mapa aqui, ó. Os rios que cortam o interior do continente e os mares dispostos aí na imagem. O clima europeu a gente já falou alguma coisa na aula passada, clima temperado a frio, tá? E algumas regiões mais ao sul do continente um clima mediterrâneo, né, com um clima mais agradável. No entanto, a gente não tem clima tropical ou equatorial, até pela questão da latitude, né, em algumas áreas mais elevadas, ao qual nós temos o clima frio, o frio de montanha, no caso, como está disposto aqui no mapa climático. A vegetação, né, que cobre o continente. A gente tem aqui uma vasta área ali na Rússia e nos países nórdicos de vegetação de tundra e floresta boreal, né, que são vegetações de clima mais frio. A floresta temperada e subtropical, que abrange a maior parte do centro do continente. A vegetação mediterrânea, mais ao sul. Pradarias e vegetação de altitude nas regiões ali nos Alpes, Apeninos e ali no Cáucaso. Então aqui imagens da floresta temperada. Vegetação mediterrânea, né, de clima mais quente. As estepes, muito usadas para pastoreiro principalmente. A floresta de coníferas, né, floresta boreal, de clima temperado e clima frio. E a tundra,
regiões geladas, né? Aparece no degelo. Vegetação de altitude. Bom, a Europa, por se tratar de um continente que contém muitos países bastante desenvolvidos e industrializados, né, e acaba que a gente tem alguns problemas a serem relatados, consequência, né, dessa forte urbanização, né, e produção industrial, do qual a gente enumera aqui, ó, a chuva ácida, o processo de desertificação, a exploração dos recursos pesqueiros, resíduos nucleares, principalmente em países que utilizam esse tipo de tecnologia para a geração de energia elétrica, e a destruição da vegetação nativa, consequência do forte processo de urbanização. Então, aqui o exemplo da chuva ácida e seus efeitos. Consequência da chuva ácida, inclusive problemas respiratórios na população. A desertificação de algumas áreas já muito desgastadas pelo uso agrícola. Exploração de recursos pesqueiros em demasia. E aqui um problema seríssimo de resíduos nucleares. Muitos países, ao qual inclusive a Europa viveu na década de 80 um grande acidente que foi na termoelétrica nuclear de Chernobyl, né, que ficava na Ucrânia, naquele momento ainda território da União Soviética, e há todo esse medo, né, de novos acidentes devido àquela situação que foi desesperadora em 86. Então, há um grande problema, né, na estocagem de resíduos nucleares e seus efeitos, infelizmente. Ali a foto da explosão, né, do reator em Chernobyl, à esquerda. Então, os aspectos naturais humanos. A população europeia é cerca de 731 milhões de habitantes, 12% da população mundial. Grande diversidade de povos em uma pequena extensão territorial, nós vimos isso na aula anterior. Né, diversos grupos étnicos, e isso acaba gerando conflitos. Continente populoso e o mais densamente povoado do mundo, cerca de 70 habitantes por quilômetro quadrado, e isso devido ao tamanho, né? O continente europeu é o menor de todos eles e tem uma grande concentração de população. Distribuição populacional irregular, baixo índice de crescimento demográfico, redução populacional, né? Ou seja, a população europeia tem poucos filhos, tá? E uma expectativa de vida alta, ou seja, a população está envelhecendo, tá? O que gera gastos diferentes, não mais com educação, mas com saúde principalmente e aposentadorias. E a carência de mão de obra, que poderia ser aproveitada com a questão do imigrante, mas a gente percebe uma grande resistência e vai haver um vídeo aula a respeito disso, né, na aula dessa semana. A concentração populacional, né, percebe-se ali no centro da Europa bastante densidade demográfica. Mais características da população europeia: 75% dela é urbana, né, devido à Revolução Industrial que lá surgiu no século XVIII. Predomínio de pequenas e médias cidades, então é melhor organizado do que, por exemplo, a América do Sul. O crescimento populacional só ocorre devido à entrada de imigrantes. Atualmente isso vem forçando muito o crescimento populacional, porque na verdade as populações nativas da Europa está havendo uma diminuição da população. A Rússia é um grande exemplo disso, e outros países ali da Europa Ocidental. Dos 10 países mais ricos do mundo, 5 são europeus. A gente consegue verificar isso aqui no ranking de IDH, né? O primeiro IDH da Noruega, e você tem vários outros países europeus ali bem próximos, tá? A Islândia, a Irlanda, a Holanda, a Suécia, a França, a Suíça, tá? Então você tem ali países muito bem classificados no índice de desenvolvimento humano. O Brasil ali em 75, né? Pois é. Vamos lá.
e aqui economicamente. Né? Vários países ali entre os mais ricos. O Brasil não está mais em sexto não, tá, galera? Deve estar em oitavo ou nono atualmente. A Alemanha é uma grande potência, né? A gente vai falar muito a respeito nos aspectos econômicos, que serão nossas próximas aulas. A França, o Reino Unido, a Itália, países muito fortes, inclusive fazem parte dos chamados G7, né? O grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Um abraço a todos, galera. Até a próxima.